A Uniregistral traz hoje para vocês uma pessoa extraordinária, o ministro Rogério Schietti Machado Cruz, integrante do Superior Tribunal de Justiça desde 2013. Este ano ele vai completar 10 anos nessa jurisdição especializada no Tribunal da Cidadania, e é uma pessoa a quem eu admiro bastante. Muito obrigado, ministro, por comparecer, ainda que virtualmente, à nossa casa Uniregistral. É uma satisfação, meu caro professor, mestre de todos nós, José Renato Nalini. Enfim, estou à disposição, muito contente de poder ter esse diálogo com vocês aí da Uniregistral. A satisfação e o orgulho é nosso. Ministro, os jovens gostariam de saber um pouquinho da sua carreira, como é que Vossa Excelência se encaminhou para o ensino e para o aprendizado das ciências jurídicas, depois se tornando um docente respeitado no Brasil e no exterior. Pois não, professor. Eu comecei minha carreira muito jovem, né? Eu me formei com 21 anos e logo em seguida comecei a fazer um estágio na Defensoria Pública, que, na verdade, aqui no Distrito Federal, esta função de Defensoria Pública era exercida por membros do Ministério Público, promotores de justiça recém-ingressos na carreira, porque não havia Defensoria Pública. Então, a população carente era atendida por promotores substitutos, aqueles que ingressavam na carreira. E eu fiz um estágio ali, me apaixonei pelo trabalho, né, de assistência judiciária e pelo próprio Ministério Público, ainda que numa função ali de defensoria. E logo em seguida fiz o concurso público, passei, na primeira vez que fiz, me estudei muito, né, para passar. Era um concurso, claro, sem talvez o mesmo rigor que temos hoje, porque hoje os concursos públicos são quase uma indústria, né, de profissional, com gente de todo o país migrando para vários estados. É realmente uma atividade muito difícil a de se dedicar a essa tarefa de prestar concurso. E ali fiquei no Ministério Público por 26 anos. Fui promotor de várias promotorias, tanto cíveis, de família, mas especialmente criminais, que acabou sendo a minha grande paixão, né? Eu até, curioso, professor Nalini, quando eu era estudante da faculdade, direito penal para mim não era interessante. Eu me dedicava mais ao processo civil, ao direito civil. Era sempre o melhor aluno, né? Estudava muito. E direito penal e processo penal eu levava assim meio para passar, né? E depois que eu entrei no Ministério Público, que eu comecei a ter um contato maior com as ciências criminais, eu passei a lecionar também na Escola Superior do Ministério Público, e eu comecei a me apaixonar pelo direito, pelas ciências criminais, né? Especialmente o direito processual penal. E me especializei em processo civil antes, né, num curso que fiz fora do país, mas a minha carreira toda se endereçou para a atuação criminal. Fui procurador-geral de Justiça no Ministério Público do Distrito Federal, tive inclusive a oportunidade de visitar, então, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, este com quem eu falo agora, né, o nosso professor José Renato Nalini, que me recebeu com muita fidalguia, como é de seu modo de ser, né? E devo dizer já, professor, que os seus livros, a sua trajetória sempre me inspiraram. Eu tenho vários das suas obras e sempre notei assim uma preocupação muito grande com a ética, né? A sua tônica de atuação sempre foi a ética, a deontologia das profissões que integram o sistema de justiça criminal. E isso foi muito importante para mim como promotor de justiça, especialmente como promotor de justiça, depois procurador, e agora no judiciário, né, onde exerço a função de ministro da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Eu também guardo na memória algumas de suas lições. E é isso, eu acho que quaisquer das funções que compõem, digamos assim, o sistema de justiça no país,
são muito relevantes, desde um policial, Sim. o advogado, o defensor público, o promotor de justiça, né, o procurador, o juiz, desembargador, ministro, todos os papéis são relevantes, todas as funções são essenciais à boa administração da justiça e por isso é importante que se invista muito na formação dos profissionais, uma formação não só técnica, que é absolutamente necessária, mas uma formação humana, uma formação que habilite o profissional, em qualquer esfera de poder, a atender à população e a servir ao público, porque essa é a nossa função, né? Não só a função como seres humanos, mas a função mesmo de profissionais é de servir, né? De variadas formas. E um serviço de qualidade, um serviço que realmente corresponda àquilo que a população deseja quando precisa de um atendimento numa delegacia, quando precisa procurar um advogado para resolver uma questão de família, uma questão trabalhista, uma questão criminal. O promotor, quando vai fazer a acusação, ele deve também se pautar por essa ideia de que ele está realizando um serviço público. E o juiz, que é talvez o destinatário de todos esses dramas, todos os conflitos humanos, é quem mais deve se pautar por esta preocupação permanente, né, de estar sempre disponível para melhor servir à população. Ministro, eu queria dizer que eu também tenho seus livros, dois deles com dedicatória, que me orgulham demais, as garantias processuais nos recursos criminais, processo penal pensado e aplicado, prisão cautelar, dramas, princípios e alternativas, a proibição da dupla persecução penal. Vossa Excelência, eu sempre admirei exatamente por esse aspecto ético, por essa sensibilidade que não são todos os nossos colegas que têm, né? Inclusive, nós falamos aí, Vossa Excelência falou de concurso, nós precisaríamos, e Vossa Excelência, como ministro do STJ, tem mais condições de influenciar o CNJ para que os concursos tenham outra fisionomia. Nós estamos replicando aquilo que falta na educação fundamental, ou seja, adestramos o educando a que ele decore informações, o que hoje não é necessário, porque nós encontramos informação atualizada com clique, e negligenciamos as capacidades socioemocionais, né? A empatia, sensibilidade, compaixão, capacidade de tratar com o inesperado, de comunicação. Então, esses atributos são mais importantes do que saber toda a enciclopédia doutrinária, legislativa e jurisprudencial. Vossa Excelência não pensa assim também? Totalmente de acordo, professor Naline. Eu lembro que quando eu participei de algumas bancas de concurso e como membro do Ministério Público, na época, eu integrava o Conselho Superior do Ministério Público aqui do Distrito Federal, e o nosso concurso era um concurso com esse formato, né, de uma atenção voltada a exigir do candidato que ele soubesse leis, doutrina, jurisprudência na ponta da língua, avaliando mais a capacidade mnemônica, né, de se recordar de tudo que havia no direito, e isso é impossível. E desnecessário, como o senhor bem colocou, né, porque hoje, com a internet, em todas as informações disponíveis, é mais importante para o profissional saber como acessar essas informações e, mais ainda, como fazer uso delas, né? E aí, o uso que se faz dessas informações depende dessa formação mais holística, né? Mais voltada para qualidades do que necessariamente para habilidades, digamos assim, de simples memorização de textos ou de doutrina. Na época, eu lembro que os concursos tinham uma etapa destinada a avaliar aspectos assim pessoais do candidato. Eu não sei se ainda hoje alguns concursos exigem, mas a preocupação muitas vezes era saber questões pessoais que não interessavam, porque o que se precisa avaliar do candidato é se ele tem um perfil para aquela profissão e se ele tem realmente uma vocação, desejo de servir, desejo de ser um bom profissional.
E talvez isso possa ser feito, né, professor Naline, em cursos de formação, porque num Sim, concurso nem sempre é possível nós avaliarmos se uma pessoa é ou não vocacionada para aquela profissão. sim. Eu acho indispensável que nós tenhamos cursos de formação rigorosos, né, com um tempo de duração que permita, por exemplo, a um tribunal saber se aqueles candidatos que passaram nas provas iniciais realmente têm essas habilidades socioemocionais de Sim. que o senhor mencionou, né, de, enfim, saber lidar com gente, né, acima de tudo, de saber lidar É. com gente, saber lidar com problemas, e resolvê-los a contento, porque não adianta você ser uma enciclopédia jurídica e não saber lidar com as Sim. vicissitudes humanas, É. que são muito complexas e exigem do profissional que tem o poder de decidir, acima de tudo, uma capacidade realmente de maior do que simplesmente a do conhecimento jurídico. E isso, claro, isso vem da própria pessoa, mas pode ser também objeto de um desenvolvimento, objeto de estudos, de uma formação humanística que traga condições para que essa pessoa exerça o seu mistério de maneira satisfatória. É, eu tinha um sonho de que as escolas da magistratura fossem também celeiros de recrutamento de profissionais vocacionados, mas nem todas se dedicam a isso, não é? Eu vejo que há uma preponderância no exame de nova legislação, sempre o aspecto técnico prioritariamente contemplado com preterição daquilo que é o essencial, ou seja, todos os operadores aí, os nossos profissionais, o promotor, o defensor, o juiz, o delegado de polícia, o delegatário de uma prestação extrajudicial, nós precisamos de todos eles que tenham qualidades humanas especiais, exatamente porque são pagos pelo povo para bem atender, para fazer com que as nossas instituições sejam um instrumento de redenção do ser humano, não é? Eu sempre entendi o direito como uma ferramenta para mitigar as angústias, as infelicidades. E às vezes a gente vê que o direito está afligindo, né? Ainda mais o aflito, né? Por uma série de fatores, dos quais não é o menor a condição pessoal do profissional da área jurídica, não é? Mas as escolas não têm, assim, se compenetrado de que elas poderiam recrutar melhor do que comissões ad hoc, né? A gente vê na iniciativa privada, a headhunter, pessoas especializadas, empresas especializadas em recrutar um CEO, e nós entregamos a uma comissão ad hoc, 4 pessoas, 5 que às vezes não têm nenhuma familiaridade com a docência, não conhecem nada de relações humanas e têm a incumbência de renovar os quadros das instituições. Eu acho que está demorando para a gente, para cair a ficha, não é, ministro? Exato. E é curioso, né, professor Naline, que isso não é essa formação, essa forma de recrutamento de juízes, por exemplo, e de outras carreiras, é um modelo bem nosso, né? Porque em muitos países não se adota, digamos assim, a regra do concurso público. Eu acho muito importante o concurso público porque ele oferece oportunidades iguais a todos, Sim. mas não basta, né, como o senhor bem colocou, porque o concurso público é uma etapa inicial para a formação do profissional. E eu acho que já no concurso público nós devemos sim exigir um conteúdo que vá além da, das próprias ciências criminais, ou das ciências jurídicas, né? Sim. Então, por exemplo, uma formação em direitos humanos, uma formação em alguma coisa de sociologia, de filosofia, antropologia, enfim, é preciso que nós permitamos que o profissional do direito acesse outras áreas do saber. Nós somos muito fechados, nós somos muito Sim. ensimesmados
nas ciências jurídicas e na solução de problemas, nem sempre a letra fria da lei será a melhor solução. Claro que o intérprete, o aplicador da lei, parte do texto legal, mas nessa interpretação ele deve se deixar permear por outros saberes que estão fora do direito. E a sua formação humana, né? Ter contato com essas outras áreas do saber. E isso, infelizmente, ainda que haja iniciativas, nem sempre é bem visto, né? São muitas vezes censurados aqueles que incursionam nesses outros ramos do saber. Bem, enfim, é muito complexa essa formação, né, de profissionais do direito, mas o principal, o senhor bem colocou, é necessário que todos, desde o policial até o último grau da magistratura, tenha a consciência do seu papel no sistema de justiça, né? E saiba, a partir dessa percepção, como agir para minimizar esses sofrimentos que, na verdade, quem procura o Poder Judiciário, quem procura o sistema de justiça, está com algum problema, né? Eu Exato. até brincava, quando era promotor, promotor é uma figura um pouco mais estigmatizada, assim, como um implacável promotor, aquele que quer obter a todo custo a condenação do réu. Eu dizia, olha, para os meus colegas, a nossa profissão é uma profissão muito difícil, porque, ao contrário de um arquiteto, que realiza sonhos, né, que constrói casas, transforma em realidade aqueles sonhos de um casal, por exemplo, e, portanto, é uma profissão que trabalha com alegria, com coisas boas. A nossa profissão, seja de qualquer uma delas do sistema de justiça, é uma profissão que geralmente lida com a dor, com o sofrimento, com dramas pessoais, familiares, sociais. Então, se é assim, vamos tentar, pelo menos, não agravar esses dramas, esse sofrimento, oferecendo algo de qualidade, realmente, que a pessoa, o jurisdicionado, aquele que é atendido pelo sistema, sinta alguma acolhida, sinta que aquele profissional está preocupado com a sua situação e quer resolvê-la, né? Claro que dentro de certos limites, mas com o intuito de fazer o seu melhor. Eu costumava dizer aos jovens juízes no curso de iniciação funcional que nós começamos sempre com 50% de destinatários com desagrado, né? Porque nós não podemos, né, ao juiz não é dado declarar um empate, então ele vai escolher uma das teses e alguém vai ficar magoado, não é verdade? Então a gente precisa caprichar para não agravar ainda mais esse quadro. Mas há pouco Vossa Excelência dizia do apego, da afeição pelo direito penal, pelas ciências criminais. E aqui em São Paulo, eu fui promotor durante 4 anos, né? Gostava muito de ser, era promotor público, né? Antes da Constituição de 88. Depois eu fiz outro concurso para a magistratura e quando ingressei no tribunal, havia aquele ressentimento, preconceito, falar, não vai para o crime é só fato, né? A verdadeira ciência do direito está no cível, as questões complexas, intrincadas, né? E eu acabei sendo juiz do Tribunal de Alçada Criminal. E comecei a recrutar os melhores talentos para ir para o Alçada Criminal, porque falei, é o direito que mexe com a alma humana, é o mais sensível, é aquele capaz de machucar de uma forma que nunca mais haverá condições de reparo, enquanto que o mercado defende a economia né, com mais eficiência do que o judiciário, não é, ministro? Eu sou suspeito, né, para falar sobre as ciências criminais, sobre direito penal, processo penal, porque realmente é uma paixão, né? Eu digo que o juiz, especialmente o juiz criminal, ele tem que gostar de gente, ele não pode ser um burocrata, né?
sim. Uma pessoa que simplesmente cumpre lá o seu dia de expediente, toma algumas decisões e não se preocupa com a condição humana. O âmbito criminal é rico de experiências. As pessoas falam, o direito penal ele só lida com fatos. Não, realmente nós lidamos com fato, mas por trás do fato, ou sobre os fatos, existe o direito. Então, como lidar com esses fatos, como dar a solução jurídica, isso exige não só uma técnica apurada, e é importante que o profissional das ciências criminais tenha essa técnica, né, de domínio do direito, não só das leis, mas tem estudos acadêmicos, né, enfim, se aprofunde nos estudos, tenha conhecimento da jurisprudência, saiba como os tribunais estão decidindo aquela questão, e com todo esse arcabouço de informações possa melhor decidir, porque se fosse decidir com a sua humanidade, né? Porque vejam, hoje com a inteligência artificial, né, professor Naline, dizem até que muitas profissões, inclusive a nossa de juiz, serão substituídas pela inteligência artificial. Eu até não duvido disso. Eu O só acho chat que GPT, hã? o chat GPT está redigindo melhor do Então, eu que só vê agora os tem essa humanos. novidade, né? No âmbito acadêmico, a gente não sabe nem se é o estudante que fez o trabalho final, a dissertação, É, a tese. E eu acho que as petições também, a, a, as decisões judiciais, elas podem, de fato, ser, de alguma forma, gestadas por uma inteligência artificial, mas sempre vai existir um componente humano que só a alma humana é capaz de perceber, né? Porque a análise dos fatos à luz do direito pode ter uma solução, mas em que medida essa solução será a melhor solução, né? Isso vai depender dessa sensibilidade, desta empatia, né, que o senhor colocou há sim, pouco, que é algo que talvez uma máquina não tenha. Você se colocar na não, posição do outro, você sim. sentir as angústias das partes, analisar tudo que está por trás daquele monte de palavras de uma petição, o que realmente está incomodando, qual é a solução que não vai apenas ser jurídica, mas uma solução que, de fato, pacifique aquele conflito. Então, eu espero não viver para ver máquinas me substituindo. Mas eu acho que a gente, quando vê esses filmes de ficção científica, a gente acaba concluindo que é uma questão de tempo, né? É. Vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Mas, ministro Rogério, eu sempre defendi, quando eu participava da criação da escola da magistratura, depois, graças ao ministro Salve de Figueiredo Teixeira, seu saudosa memória, uma pessoa que faz tanta falta, né? Não foi um homem humano, acima de tudo, desapegado daquela ciumeira que pode existir nas nossas profissões, né? Eu conheci muitas escolas da magistratura no mundo inteiro graças a ele. E quando eu voltei, eu dizia que nós precisaríamos fazer com que cada juiz, antes de mandar alguém para a prisão, passasse pelo menos uma noite dentro do presídio, né? Cheguei a fazer isso com um psicodrama na Escola Paulista da Magistratura, mas Vossa Excelência pode imaginar o repúdio que isso causou entre os meus pares, né? Mas eu acho que nós estamos equivocados quanto à prisão. O Brasil hoje é o terceiro maior encarcerador do planeta, né? E nós conseguimos reduzir a incidência da criminalidade. Para que tem servido a prisão, não é? Eu acho que Vossa Excelência tenha muito mais condições do que eu de falar a respeito disso e de ver que vereda equivocada nós ingressamos no Brasil, né, em relação à prisão. Infelizmente, né, professor Narine, nós não conseguimos ainda trabalhar com uma lógica punitiva que não seja a lógica do sofrimento.
é uma ideia de que, se a pessoa cometer um crime, ela deve sofrer o máximo possível para que esse crime seja reparado, se é que isso é possível, né? Então, como impor sofrimento a alguém? A pena de prisão, já que nós não temos mais a pena de morte, as penas corporais. Então, a pena de prisão hoje, e isso já foi dito por autores como Michel Foucault, nós punimos a alma, né? Porque antigamente se punia o corpo, com as penas corporais, mutilação, amputação de membros, marcas sobre o corpo, trabalhos forçados, e as penas, as 1000 mortes, né? Que eram várias possibilidades de morte, de enforcamento, de fogueira, fuzilamento, esquartejamento, tudo isso dentro de uma lógica de impor sofrimento ao pecador, que havia um componente também religioso na punição. Com a modernização do direito penal, com as ideias iluministas, nós passamos a punir com a prisão, né? Então, passamos das penas sobre o corpo para as penas sobre o espírito, especialmente a pena de prisão. E acreditamos que ela é a melhor forma de se punir alguém, porque ela, primeiro, retira do convívio social o infrator, aquele que incomoda a sociedade, e não só retira, mas lhe impõe um sofrimento diário. Veja, quando nós temos um estabelecimento prisional em melhores condições, que oferece todas as condições mínimas para que a pessoa fique ali privada da sua liberdade, já existem reclamos de que nós estamos tratando muito bem os presos, estamos dando a ele um hotel 5 estrelas. É. Então, assim, isso é da natureza humana. Nós precisamos realmente reavaliar até que ponto essas prisões têm servido ao propósito de punir, porque, pelo menos no Brasil, o que nós temos feito é mandar pessoas para o sistema penitenciário para que dali retornem muito piores. Sim. Com envolvimento em facções criminosas, que hoje dominam boa parte dos presídios, com uma cultura de ociosidade, porque nem 10% dos presídios oferecem, não há 10% de presos efetivamente trabalhando nos presídios, porque não há oferta de trabalho, um ambiente promíscuo, um ambiente de opressão, e onde o preso não vai aprender a conviver em sociedade, né? É como ensinar natação para alguém dentro de um elevador. Seria preciso que nós realmente reformulássemos todo o sistema penitenciário. Claro, existem pessoas que não têm capacidade de conviver em sociedade, são violentas, são criminosos, que para essas pessoas não há outra alternativa, né, além do encarceramento. Mas existem muitos presos hoje no Brasil que talvez pudessem ter uma outra forma de punição e tivessem oportunidade de retornar ao convívio social capacitados, ou pelo menos em condições de retomar uma vida. Por exemplo, os criminosos que praticam traficância ilícita de drogas são muito estigmatizados, porque o tráfico de drogas quando se fala assim, traficante, é como se fosse a pior pessoa do mundo. E nem sempre é assim. Nós temos pessoas que se envolvem com o tráfico, que são pessoas que, num convívio familiar e social, são pessoas normais. E por cupidez, por desejo de ganhar muito, né, porque não tem muitas vezes oferta de emprego, acabam se envolvendo com compra e venda de drogas. Colocar essas pessoas no presídio ao lado de autores de homicídio, de estupro, de roubos, né, latrocínios, não me parece a melhor solução, né? Mas, infelizmente, nós temos um estigma social muito grande que não trabalha com outra hipótese que não seja o encarceramento. E nós temos visto que, por mais que encarceremos, nós continuamos com números enormes de crimes no Brasil. Há um índice muito grande de impunidade também, claro, mas nós temos encarcerado pessoas que talvez não precisassem estar ali. Eu acho que nós precisamos prender melhor do que prender mais, né? Essa é a solução. Vossa Excelência disse bem, a prisão é um mal necessário. Há aqueles que não podem sair da prisão, mas a maioria não pode entrar no cárcere, não é? Porque o drama é que nós estamos encarcerando jovens.
jovens que ainda não têm uma formação completa. E que ali dentro do presídio vão conviver com uma realidade que o Estado se propõe a assegurar a dignidade do encarcerado, mas não o faz, e quem supre essa omissão são as facções criminosas, né, que recrutam, aí ele vai ficar refém e vai ter um ressentimento em relação ao Estado que o encarcerou, né, sabendo que ele não era perigoso, né? Então, eu fico abismado e muito angustiado de verificar que grande parte dos meus queridos colegas não enxerga isso, né? Por conviver numa corte criminal, né? O Tribunal de Alçada Criminal foi uma corte especializada, nós temos muitas saudades do TACRIM, eram 81 juízes, mas nós tínhamos aqueles que se vangloriavam de uma ementa fantasiosa, que era ao inocente a pena mínima, né? Como quem caiu ali naquela Câmara está realmente condenado, ainda que seja inocente. Eu fico muito angustiado, muito, na verdade, apavorado com a existência de magistrados que pensem assim, né? É lamentável, né? Porque o juiz, ele talvez seja o profissional com maior esfera de poder, né? E o poder, um poder muito grande, poder de prender, é o de manter alguém preso. E, e isso é algo que tem que decorrer de uma condição humana que compreenda realmente o sistema, a finalidade da pena, o que está sendo feito, né, de todas essas pessoas que, claro, cometem crimes e devem ser punidas, evidentemente, mas na medida da sua culpabilidade, com proporcionalidade, e de tal modo a que se ofereça alguma alternativa. Nós temos uma tendência mundial a se punir com outras penas que não a prisão, né? No nosso Código Penal, nós temos essa possibilidade de penas restritivas de direito, temos a possibilidade de penas pecuniárias, né, de indenização da própria vítima, mas parece que nós não conseguimos trabalhar com essa lógica de que é possível punir sem necessariamente impor um sofrimento inútil, porque, aliás, não é que é inútil, ele é útil ao agravamento do sistema, porque, como o senhor bem colocou, a pessoa ingressa ali e vai sair pior do que ingressou. Vai. Ora, se nós não temos, eu digo até assim, se não é por humanidade, mas por egoísmo mesmo, vamos pensar, se nós não temos a pena de morte nem a prisão perpétua, essa pessoa vai retornar ao convívio social. Então, se nós vamos recebê-la de volta, se nós não pensarmos, pelo menos de maneira egoísta, dizendo, olha, ela vai voltar, então eu preciso me precaver, e para isso eu tenho que dar a ela condições de que ela volte melhor. Sim. Então, é uma questão até de inteligência. Sim. O que adianta mandar para o presídio um jovem que na periferia comete ali uma traficância de uma pequena quantidade de drogas, mandá-lo a 5 anos de prisão? Que pessoa é essa? Como é que ela vai voltar desse presídio, convivendo com todo tipo de criminosos, né? Nós estamos encarcerando mulheres que muitas vezes entram no tráfico de drogas para atender aos maridos que estão presos. Não são mulheres com uma veia criminosa já desperta. O marido foi preso e até para atender a essas exigências das facções, ele acaba pedindo e às vezes até exigindo que a mulher lhe traga droga para o presídio. Ela cede a essa tentação, leva, é presa e ali permanece, não se dá a ela a oportunidade sequer de responder ao processo de liberdade. Sim. E com isso nós criamos um problema social de crianças que geralmente, né, o casal tem filhos em tenra idade, que se tornam órfãos de pai e mãe, e se não tem um parente para cuidar, vão para uma casa, um abrigo, né?
As E com facções também todo se encarregam disso, as facções se encarregam se disso encarregam e vão e treinando um novo treinando, mercado, né, um e novo já jovens que são treinados com armas, né, sim, e com essa revolta, né, que o senhor mencionou, de ver o Estado como inimigo, porque o Estado trata essas pessoas como inimigos. Vejam o que uhum, acontece nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, né, uhum, essas incursões que as polícias realizam nas comunidades, nem sempre distinguindo os cidadãos que são trabalhadores daqueles que são membros de facções. E trata todos como potenciais criminosos e com violência. Isso cria não só uma revolta, mas um ódio mesmo da população em relação ao Estado, às polícias. E fica uma guerra civil, da qual pra resultam cerca de 6.000 mortos por ano, né, nesse conflito de polícia com a população. É um país, talvez, que mais mata, né, é, nesses confrontos. Muitos policiais também morrem, porque nós criamos uma cultura de violência, uma é, cultura que não admite outra forma de solução que não seja pelo uso da força letal. E isso precisa mudar, né? Nós não podemos mais tolerar que pessoas sejam mortas por uma atividade do Estado que poderia ser de outro modo, né? Claro que muitas ações violentas da população, dessas facções, exigem, eventualmente, uma reação também violenta, até em legítima defesa, mas o que nós vemos muitas vezes é uma determinação direcionada a resolver à bala aquele sim, conflito, incursionando em comunidades, e sempre são comunidades carentes, né? São sempre os vulnerabilizados, aqueles sim, invisíveis que não têm voz para sim. se proteger, e o resultado está aí, são mortes diárias, e nós esperamos que isso mude. Eu acho até, professor Narini, que as coisas estão começando a melhorar, especialmente aí na Polícia de São Paulo, com a instalação, né, de câmeras Uhum. acopladas aos uniformes, né, as, enfim, permitindo que as polícias registrem todas as suas operações. Isso tem reduzido o número de mortos, inclusive de policiais, porque essas Sim, câmeras protegem a população e protegem os policiais também, sim, né? sim. Então, eu acredito que essa transparência da atuação das polícias vai qualificar o trabalho policial, reduzir a letalidade das incursões policiais, e com isso nós poderemos começar a ter uma melhoria desses dados estatísticos que nos envergonham como um Sim. país onde talvez mais se matam civis em confrontos com a polícia. Ministro Rogério Schietti, há dois aspectos também que eu gostaria de ouvir Vossa Excelência. O primeiro é o aspecto econômico. A prisão é muito dispendiosa, então, um país que ainda não cuidou da saúde, da educação, do saneamento básico, do ambiente, está gastando com os presídios e com todo esse esquema uma verba extraordinária. E a segunda questão é a infiltração das facções junto ao sistema carcerário. Eu tive a sensação, durante a minha permanência, tanto no tribunal como no governo do Estado, de que as organizações criminosas estavam cuidando não só daquele comércio em torno aos presídios, mas também da condução para levar as famílias para visitar os presos em estabelecimentos carcerários de alta periculosidade, de maior segurança, e fiquei desconfiado até que eles já estavam participando de licitações para construir presídios, né? Então é alguma coisa extremamente séria e parece que não há uma consciência de quem precisaria atuar nesse sentido para repelir para que a gente pudesse se afastar dessas consequências, né? Eu não sei se Vossa Excelência tem alguma ideia a respeito disso. É preciso haver uma grande reformulação do nosso sistema penitenciário, né? Porque nós trabalhamos com penitenciárias muito grandes,
né? Em São Paulo, nós tínhamos o Carandiru, um complexo que abrigava milhares de pessoas, ainda temos algumas penitenciárias muito grandes. A ideia seria reproduzir, talvez, unidades como, por exemplo, as APACs, né, que são estabelecimentos prisionais em que a lógica é muito diferente da tradicional, é uma lógica de incentivo ao trabalho, de responsabilidade dos próprios presos. Nesses presídios, praticamente não há fugas, não há violência. Então, é possível se cogitar, se pensar em um outro modelo, um modelo em que a relação entre os agentes penitenciários e os presos seja uma relação de respeito mútuo, né? Claro, tem de haver disciplina, tudo, mas em que não haja uma direção voltada a oprimir o preso, e sim tratá-lo com talvez a urbanidade e a cidadania que ele não teve do Estado e que também não teve com as vítimas, né, dos seus crimes, né? O Estado tem que perceber que, exatamente por ser Estado, ele não pode se igualar àquele que ele está punindo. Ele tem de a racionalidade punitiva exige dos agentes estatais um comportamento diferente daquele que exatamente está sendo objeto da punição. Então, essa questão das facções criminosas, infelizmente, nós temos já uma boa parte dos presídios brasileiros, se não dominados, mas com, com grupos infiltrados nesses estabelecimentos, como o senhor colocou, de toda a ordem, serviços que nós nem cogitávamos de estarem sendo exercitados por esses grupos, né? Que, aliás, hoje, professor, parece que estão já alastrados em outros países da América do Sul. Então, assim, eu não sei onde nós iremos parar. Seria realmente preciso que o governo, os governos, especialmente o governo federal, investisse na formação de profissionais e na estruturação desses presídios, de tal modo que não fossem ambientes propícios à proliferação dessas facções criminosas que atuam não só fora, mas dentro dos presídios. Ministro Rogério Schietti, será que o ensino jurídico não poderia contribuir para a formação de uma nova mentalidade? Afinal, nós vamos recrutar os nossos quadros, né, dentre os concluintes do curso de bacharelado. Né? É uma reserva de mercado monopolizada pelos cursos jurídicos. O Brasil tem mais escolas de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta. Mas será que nós não estamos replicando um ensino inadequado para os nossos tempos de quarta revolução industrial, de inteligência artificial? Com certeza, né? É como se fosse uma McDonaldização do ensino público, né? Uma lógica fordista, né, de produção de novos bacharéis, com a multiplicação de faculdades, né, nem sempre com critério de avaliação, de acompanhamento, enfim, de fiscalização. E nós jogamos no mercado profissionais que têm um diploma, mas não têm as habilidades, as competências para exercerem as diversas profissões que o direito oferece. Acho que o direito, sim, o curso de direito seguramente é o curso que oferece a maior possibilidade de exercício de carreiras, né, de sim, concursos públicos ou carreiras privadas. Então, de fato, sem essa qualidade do ensino, nós estaremos formando profissionais não habilitados para mudar esse quadro. O direito é, acima de tudo, um mecanismo de transformação social, né? Por meio do direito se transforma a realidade, se transforma a sociedade. Por quê? Porque a sociedade tem o seu progresso natural, né, que muitas vezes demanda dezenas de anos ou séculos, e isso pode ser abreviado com algum empurrão, né? Até o ministro Barroso fala isso, né? Empurrar a história. Isso se faz com ideias que podem ser consubstanciadas, podem ser densificadas em leis, em leis que promovam novos costumes, em leis que exijam certos comportamentos,
em normatizações que nos obriguem a acelerar o processo evolutivo. Eu dou um exemplo muito claro e simples, né? Nós estamos discutindo hoje, é uma temática muito importante no Poder Judiciário, a necessidade que o juiz julgue em perspectiva de gênero, né? O que significa isso? Que o juiz, quando vai julgar, ou mesmo numa audiência de oitiva de testemunhas, ele deve sempre perceber que nós fazemos parte de uma sociedade patriarcal em que a mulher nunca teve um papel de maior relevo, sempre lhe foram destinados papéis secundários. Ela nunca teve espaço, tanto no privado quanto no público, que lhe permitisse ser colocada em igualdade de condições com os homens. E isso nos forjou um comportamento sexista, né, machista, muitas vezes até misógino, Sim. que trata e que resulta em depreciação e menoscabo da função, das funções exercidas pelas mulheres, que devem ser as mesmas dos homens. Então, quando numa audiência um juiz não percebe que ele precisa estar com lentes mais aguçadas para perceber essas nuances de desigualdade no tratamento dos gêneros, né? Ele acaba cometendo injustiças, como nós vemos em muitos casos em que mulheres foram revitimizadas em audiência por conta desse comportamento sexista de nós juízes, que somos, por formação, ensinados a tratar as mulheres de uma maneira diferente. Então, como acelerar a história para nos aproximar de um modelo ideal? Com normas. E o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, editou um protocolo, chamado Protocolo para Julgamento em Perspectiva de Gênero, que fornece não só, digamos assim, orientações para o juiz, mas meios para que o juiz possa, em audiência e nos processos em que atua, julgar com essa sensibilidade, com essa perspectiva de gênero. Então, o direito ele pode, sim, transformar as pessoas. Na medida em que nós fomos educados, né, desde a faculdade e também depois nas profissões, a, a desenvolver certas percepções que naturalmente não seriam desenvolvidas se nós aguardássemos o curso normal da história, nós aceleramos esse processo evolutivo e transformamos a realidade. Hoje, uma mulher certamente vai ser melhor tratada em uma audiência do que seria há alguns anos atrás, né, por conta desta influência do direito sobre as carreiras judiciais. E uma influência, ministro Rogério Schietti Machado Cruz, que Vossa Excelência contribui bastante com seus esplendorosos votos, com a sua coragem, com o seu destemor, com a sua coerência e descortino, né? Vossa Excelência sabe o quanto eu admiro Vossa Excelência, desde que o conheci, ainda no Ministério Público, né? E quanto aprendo e continuo aprendendo nos seus votos, nos seus livros, na sua postura. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade que Vossa Excelência concedeu a esses jovens que estão trabalhando preferencialmente nos registros de imóveis do Brasil inteiro e querem, às vezes, ou quase todos, se submeter a um concurso público de provas e títulos para outorga de delegações, né? Eu gostaria de que Vossa Excelência deixasse uma mensagem para eles, né? E renovando a minha gratidão pessoal por esse tempo que Vossa Excelência concedeu à Uniregistral. Pois não, antes de mais nada, quero dizer que, quando recebi o seu convite, eu tomei como uma convocação honorífica, porque a gente recebe muitos convites, né, para participar de eventos, de palestras, aulas, e claro que a gente tem que fazer um filtro, porque são muitas atribuições, mas quando eu recebo um convite do professor José Renato Nalini, para mim, não só
uma obrigação, mas um prazer muito grande, porque, volto a dizer, o senhor é uma inspiração para todos nós, sempre foi. E se eu tenho essas qualidades, em boa parte é porque me identifico com aquilo que o senhor sempre ensinou nos seus livros, na sua judicatura. Então, é um exemplo para todos nós, né? E esse exemplo, para os jovens que estão entrando nas carreiras, especialmente na área de registro, na área de cartórios, né, de serventias, é na linha do que a gente falou nesse nosso diálogo, né? Não importa em que local, em que função, em que ofício você esteja, né? Cada profissional tem o seu valor e o importante é você fazer aquilo da melhor maneira possível, sempre com o propósito de, de prestar um serviço de qualidade, porque a caneta e a voz são os nossos maiores instrumentos de poder, né? E todos nós detemos uma parcela de responsabilidade quando interferimos, decidimos, modificamos a vida das pessoas que nos procuram. Então, esta consciência há de informar e permear toda a atuação profissional de qualquer pessoa que esteja ocupando um cargo público ou uma função pública, não importa qual seja, né? Eu espero que todos os futuros profissionais, né, dessa área das serventias se inspirem no professor Aline e possam ser um profissional que orgulhe os seus parentes, né, e seus familiares, seus amigos, e, e exerçam o seu mistério com zelo, com denodo, com a seriedade que a profissão exige. Muito obrigado, ministro Rogério Schietti Machado Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. Parabéns antecipados pelos 10 anos de judicatura, que eu espero que também durem mais outros 15, né? O que é o que Vossa Excelência ainda tem aí pela frente, se não mudar o regime da compulsória, porque com a revisão da idade e com a longevidade que nós conseguimos, Vossa Excelência é um que pode permanecer durante mais de um século aí a prestar excelentes serviços para a justiça brasileira. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, um enorme abraço e minha fraterna admiração aqui renovada, ainda que virtualmente. Foi um grande prazer conversar com o senhor. Muito obrigado.